Graças a Deus, meus amados, louvado seja o nome de Jesus, por mais esta maravilhosa oportunidade de estarmos em mais um momento com Deus, um momento de meditação na palavra do Senhor, um momento de encontro com a sua verdade, com o seu querer e com a sua bondade sobre a nossa vida. Por isso eu convido a você mais uma vez para estarmos em mais esse momento com Deus e você possa comigo meditarmos na sua palavra, no seu amor e no seu querer para conosco. Aleluia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, estenda as tuas mãos de poder sobre nós neste momento, Senhor. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos, Senhor, compreender a tua vontade e o teu querer. Faz o teu querer em nós, Senhor. Ilumina, ó Deus, o nosso entendimento. Nos ajude, Deus. É a tua verdade, Senhor, que iremos expor. É o teu querer e é o teu amor para conosco. Por isso, Senhor, nos alcance com a revelação da tua verdade na tua palavra nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez estamos aqui em mais um momento de meditação na palavra de Deus para nossas vidas. Voltando então à exposição bíblica no Evangelho de João. Hoje vamos aí no capítulo 13, já vimos até o capítulo 12, e hoje vamos no capítulo 13, do verso 1 até o verso 20, trazermos uma meditação desta mensagem extraordinária do Evangelho de João. Este Evangelho que é magnífico, este Evangelho que manifesta a divindade do Senhor Jesus, o seu poder e a sua graça salvadora. Manifesta a sua natureza divina. Aleluia. É um evangelho ímpar, é um evangelho singular, é um evangelho que tem uma palavra consoladora para todos aqueles que creem e para aqueles que virão crer na vontade de Deus. Aleluia. Então vamos ao texto sagrado, como você pode ver aí no seu vídeo, né, do lado direito do vídeo, do lado direito do vídeo, você pode ver aí João 13, né? João 13. Vamos lá então. Aí diz o texto, João 13:1. O título diz, Jesus lava os pés aos discípulos. Um diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse, sabendo Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, né, as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então estamos diante aí desta maravilhosa palavra, só o começo aí para nós podermos ganhar tempo. Amados, olhe bem, aleluia. O texto começa dizendo, antes da festa da Páscoa. Então nós tínhamos aí mais uma Páscoa bem próxima, estava aproximando mais uma festa da Páscoa, né? Era neste momento festivo dos judeus, onde celebravam, né, aquela a saída dos hebreus do Egito, por intermédio de Moisés. E também representava o Cordeiro de Deus que haveria de vir. Inclusive, era este o Senhor Jesus que está falando aqui nesse texto, né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Olha, Jesus sabia, louvado seja Deus. Então o Senhor sabe, o Senhor conhece, ele sabe todas as coisas, louvado seja Deus, sabendo que era chegado a sua hora. Veja, amados, em várias passagens da Bíblia,
nós vemos que Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Quando alguém tenta prender Jesus no templo, a Bíblia diz que ele não foi preso, Jesus sai, que o soldado vão lá, são enviados pelo sumo sacerdote para prender o Senhor Jesus, mas eles não prendem ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ainda não era chegada a sua hora. Então, em várias ocasiões, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro também, Jesus vai, o discípulo disse, Senhor, mas tu vai lá, eles queriam te matar agora. Jesus diz também, ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Mas agora o Senhor diz, é chegada a hora. Aleluia. Amados, há um tempo, diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Há um momento estabelecido por Deus. Louvado seja Deus. Então, todas as coisas acontecerão no seu devido tempo. Isso é um consolo para nós. Sabemos que o Senhor está no controle das coisas, da nossa vida e das situações. Aleluia. Que tudo haverá um tempo. E aqui era a hora. Aleluia. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Havia chegado o tempo que Deus havia estabelecido. Então, os planos de Deus, amados, eles não são frustrados. Os planos de Deus ocorrem justamente no momento, no tempo e da hora que Deus estabeleceu. Porque Deus é o Senhor do tempo. Porque Deus é o Senhor da história. É chegado a hora, diz o Senhor Jesus, e Jesus sabia disso. Então, a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai. Para Jesus, então, sair do ciclo humano, aleluia, e voltar na comunhão plena com o Pai, louvado seja Deus, aleluia, porque agora o Senhor estava limitado com o corpo humano, dentro de uma esfera somente física, claro que a sua divindade estava nele, aleluia, mas Jesus agora, neste momento, aleluia, voltaria para a glória plena do Pai, como ele diz mesmo, nesse mesmo evangelho, diz, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Veja, e havendo amado os seus, olha só, havendo amado os seus, ele amou quem? Os seus, louvado seja Deus. Quem são esses seus? São os eleitos de Deus. Aleluia. Havendo amado os seus. Olha aqui, nós vemos aqui, querido, veja o mouse aqui, passando para vocês no vídeo, para vocês verem, havendo amado os seus, aqueles que são de Jesus. Existe os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, que Deus amou desde a fundação do mundo. Quem são aqueles, pastor? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que Deus escolheu e Deus chamou. Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que se interessam, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que quererão crer, louvado seja Deus. Veja só, aqui no capítulo 7, mas olha o capítulo 10 aqui, ó, João 10 e 14. Olha que interessante o texto bíblico, amado. João 10 e 14, agora na esquerda do seu vídeo. Veja só, veja aqui, ó. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, louvado seja Deus. Havendo amado os seus, quem são os seus? As ovelhas que o Senhor conhece. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, isso aqui é um lembrete a você. Você que se diz ovelha do Senhor Jesus, você conhece o Senhor Jesus, louvado seja Deus. O Senhor diz aqui, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas Jesus diz que elas me seguem. Aleluia. Então as ovelhas do Senhor seguem. Os seus, os eleitos de Deus, louvado seja Deus. Ainda no 26, veja só, ainda no 26 com relação aos seus. Olha, veja, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aquilo que eu falei para vocês. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então é hora de seguirmos o Senhor Jesus. É hora de buscarmos ao Senhor. É hora de entregarmos o nosso seio, o nosso coração ao Senhor Jesus. Então, se você é ovelha de Deus, siga ao Senhor, siga a Bíblia. Siga a palavra de Deus na sua plenitude. Rejeite os homens com seus conceitos errôneos, com a sua distorção da verdade de Deus. Ame a palavra e siga o Senhor Jesus
na Bíblia. Esses são os seus, os eleitos, aqueles que o Senhor amou e elegeu antes da fundação do mundo. Olha só, amou os seus, e diz a continuação do verso aqui, amados. Amou-os até o fim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amou-os até o fim. O Senhor não os deixou no meio do caminho. O Senhor não os entregou ao léu, como podemos dizer. Mas o Senhor amou-os até o fim. Olha, veja só, esse amor de Jesus. Isso é bom por quê, pastor? Porque no Senhor Jesus nós sabemos que estamos guardados. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o 28 aqui, ó, Evangelho de João 10, 28. E lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão. Aleluia. Então o Senhor ama até o fim as suas ovelhas, aqueles que creem no Senhor Jesus. Aleluia. Jamais perecerão, jamais vão ficar no meio do caminho. Louvado seja Deus. Veja, e ninguém as arrebatará da minha mão. O maligno, diz o Senhor Jesus, não vai tirar você das mãos de Deus. Aleluia. Como diz o hino, né, de Elias Silva. Ninguém vai tirar você das mãos de Deus. Ninguém vai tirar você das mãos de Deus. A lua pode não brilhar, o sol pode escurecer, mas da mão do meu Jesus, ninguém vai tirar você. Aleluia. Como diz o hino do nosso irmão, né, ontem na igreja, ali no culto na Assembleia de Deus, da Rua 10, onde eu congrego, né, o irmão dizendo que Deus não desiste de você, louvado seja Deus, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Aleluia. Esse amou até o fim. Aleluia. Então creia no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, o Senhor vai te guardar até o fim. Veja só. Agora vamos aqui, querido, para o verso 2. Verso 2 do nosso texto bíblico, certo? Aqui para você poder ver, né? Muito bem, aleluia. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Olha que interessante, aqui nós vemos os eleitos de Deus, em cima. Amou-os até o fim, Jesus diz. Mas existe alguém aqui no meio. Existe alguém aqui no meio. Será que ele era um eleito de Deus? Olha a situação desse homem. O texto vai dizer para nós. Aleluia. Por que este homem cometeu tal tipo de coisa? Porque ele amava o pecado. Isso é verdade. Porque ele amava o pecado. Mas vamos continuar. Enquanto ceava, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Posto. O diabo entrou naquele homem. E colocou no coração dele. Querido, aqui nós temos uma verdade assombrosa. Porque o inimigo colocou dentro do coração. Aleluia. Aí eu pergunto uma coisa para você e para nós, amados. Nós somos maior do que o inimigo? Não, nós não somos maior do que o inimigo. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O texto diz aqui que Jesus disse, ninguém, as minhas ovelhas eu conheço, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que o inimigo colocou aqui no coração de Judas? Porque ele não fazia parte das ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus a chamou. Judas estava com Jesus, estava seguindo a Jesus, entre aspas, mas não fazia parte das ovelhas. Porque o inimigo colocou no coração dele, entrou lá, foi lá. Que Deus nos guarde, amados. Que Deus nos guarde. Quanta gente aí tem brincando, diz que pisa o inimigo, se ele não quiser, o inimigo não faz. Mas olha o que ele fez. Quem era esse homem? Tinha título de apóstolo. E o que sobra para mim e para você? Nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus. Daí a importância de temer a Deus. Quantas pessoas aí que se acham, né, na qualidade, não, eu não vou seguir a Jesus não, porque eu estou bem. Não, querido, não está bem. Se o inimigo colocou no coração de Judas, que estava junto com Jesus e era um apóstolo, imagine você se seguir a Jesus, o que vai sobrar para você? Se esconda no Senhor Jesus, corra para o Senhor Jesus. Veja, o diabo pôs no coração de Judas, filho de Simão, que eu traísse. Olha só, querido. Vamos continuar o texto. Jesus sabendo, verso 3 aqui. Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos.
Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos e que viera de Deus e que para Deus voltava. Então Jesus sabia disso. Aleluia, ele sabia. Veja, no começo do texto, o texto diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, da mesma maneira que ele sabia, ele também sabia que ele veio de Deus e que estaria voltando para Deus. Jesus se levantou, Jesus sabendo que estava chegando a hora, era o momento. Agora ele faz um ato magnífico. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha, cingiu-se. Então Jesus tira a sua capa, a sua roupa, né, superior, põe uma toalha, se cinge, né? Depois no 5, depois deitou água na bacia e começou a lavar aos pés do discípulo e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Olha que ato, aleluia. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei, o soberano, o magnífico Senhor, aleluia. Ele, querido, baixa a uma posição, isso é uma demonstração de consideração, de amor para com a sua criatura. Quem somos nós? Quem é o ser humano? Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele lavou os pés das suas criaturas. A grandeza, aleluia. Mas Jesus queria demonstrar aqui uma condição de humildade, aleluia. E uma condição também de importância, da valorização do ser humano, o quanto Deus ele valoriza as suas criaturas, que o segue, que o ama, o seu amor para com as suas criaturas. Aleluia. Aí veja, querido, Jesus, chegou, pois, a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, lava-me os pés a mim. Pedro pergunta para Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? O 7 diz, Jesus respondeu, o que eu faço, tu não sabes agora, mas o entenderás depois. Mas depois o entenderás. Aleluia. Olha que interessante. Pedro é uma pessoa esclarecida, Pedro não aceitava qualquer coisa. Veja, Jesus aí ele estava num ato de demonstrar a sua humildade, mas Pedro queria entender. Louvado seja Deus. Isso é uma virtude, amados. Nós precisamos entender as coisas, compreender a situação. E nós vemos que o Senhor Jesus está disposto a explicar. Ainda que Jesus diz, o que eu faço não entendes agora, mas compreenderá depois, mas Pedro recusa. Pedro diz, de maneira nenhuma. Olha só, querido. Veja, olha Pedro, o quanto ele se desconsiderava a si mesmo diante do Senhor Jesus. Aleluia. Tornou Pedro nunca, no verso 8, ó. Tornou Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja só. Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso com mim, não. O Senhor não. Aleluia. Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Louvado seja Deus. Então, Jesus, nesse sentido aqui, ele queria trazer uma simbologia da lavagem espiritual que Deus faz no homem, para que ele tenha acesso a Deus. Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Louvado seja Deus. Agora a pergunta é, e você já é limpo? Você já foi lavado por Jesus? Louvado seja Deus. Você já foi limpo pelo Senhor Jesus? Pastor, mas como eu sei que eu sou limpo? Veja só, aqui tem um ser que faz parte, aqui tem uma pessoa dentro desse contexto aqui, que Jesus disse que ele não é limpo. E quais são as atitudes dele? Ele era ladrão, Judas Iscariotes, roubava. Ele tinha atitude contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, contra o mandamento de Deus, e constantemente estava quebrando este mandamento. Ele era sujo, ele não foi limpo, ele não foi lavado. Como eu sei, pastor, que eu sou lavado? Quando eu amo o Senhor e obedeço a sua palavra. Quando eu quero estar com o seu povo. Aleluia. Quando eu estou sujeito ao seu querer e à sua bondade. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ele disse, olha, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então veja só, Pedro, como ele ama o Senhor Jesus. Aleluia. Como ele ama. Ao mesmo tempo que ele disse, eu não me lavo, mas quando Jesus está falando para ele que Jesus precisa lavá-lo para que ele tenha parte, ele diz, Senhor, lava-me completo. Glória a Deus. Essa deve ser também a nossa atitude. Senhor, me lava. Senhor, me limpa. Aleluia. Senhor, me purifica. Senhor, me transforma. Lava-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja,
Aleluia. Verso 10. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. Aleluia. Aquele que se banhou já foi limpo. Jesus agora está fazendo um ato simbólico de purificação espiritual também. Uma representação espiritual da lavagem, da transformação que Deus faz através do seu Espírito Santo por intermédio da sua palavra em nós. Pois no demais está limpo, e vós estáis limpo, mas não todos. Então Jesus diz que existe alguém aqui que não estava limpo. E quem que ele é? O traidor. Mais uma vez eu volto. Como saber que sou crente ou não? Se eu amo ao Senhor a sua palavra. Se eu não traio o Senhor. Se eu não traio os filhos de Deus. Se eu não pratico obra das trevas. O que é obra das trevas? Pastor, a quebra dos mandamentos de Deus. A quebra dos 10 mandamentos e suas variantes. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, amados. Verso 11. Pois ele sabia, mais uma vez, olha, ele sabia, o Senhor sabia. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse, nem todos estáis limpo. Nem todos. Glória a Deus. Agora eu pergunto para nós que estamos ouvindo, amados, nós não temos que só amar a palavra, amar ouvir a palavra. Amado, isso não resolve nada. A Bíblia diz que nós não devemos ser ouvinte, mas praticante da palavra. Não somente ouvinte, mas praticante, aquele que pratica. Ouvir só não resolve nada, mas é praticar. Verso 12. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhe, entendeste o que eu vos tenho feito? Então Jesus queria que eles entendessem a preocupação, amado. Você está preocupado em entender a vontade de Deus, em entender a Bíblia, em entender isso que estamos falando? Olha a minha preocupação também, amados. Aleluia, que você compreenda a Bíblia por completo. Não é um texto daqui, outro dali. É por completo a palavra de Deus. Entendeste o que eu tenho feito? Jesus se preocupava com isso. O 30. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem porque eu sou. Olha o tratamento que os discípulos tinham para com Jesus, era o Senhor, ele o chamava de Senhor. Aleluia. E nós também precisamos chamar de Senhor. Quanta gente que diz, não, eu chamo de você porque eu tenho muita intimidade. É interessante, mas nós não vemos essa intimidade, esse linguajar na Bíblia. E para que mais intimidade do que tinha João, o apóstolo? E sempre estava chamando Jesus de Senhor. Então essa versão aí de muita intimidade é estranha, porque nós não encontramos na Bíblia tal linguagem. Então Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluias. O verso 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Agora Jesus dá para nós um exemplo de humildade, consideração, considerar uns aos outros. Aleluia. Sujeitar-nos uns aos outros, segundo a palavra de Deus. Não nos considerar maior do que ninguém, mas igual aos outros, sujeito aos outros, debaixo da vontade da palavra de Deus, é claro. Não debaixo de alguém, né, que torce a verdade de Deus, né? Então devemos tomar cuidado com isso aí, mas sermos humildes uns com os outros. Olha só. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, para que nós façamos. Verso 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus está dizendo, se eu fiz assim, então façam o mesmo. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A humildade, a consideração, ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros. Não falo de vós todos. Então Jesus diz isso aí, mas ele diz, não é todo mundo não é a turma toda não. Não são todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Olha, agora que o Senhor Jesus traz uma revelação. As minhas ovelhas, mais uma vez, eu conheço aqueles que escolhi. Eu sei aqueles que escolhi. Eu não escolhi enganado. Eu não escolhi um para começar e no momento ele sair, foi embora e tá... ou seja, eu não peguei alguém para perder. Porque Jesus disse aqui,
e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esses são os eleitos de Deus a quem Jesus escolheu. Mas ele diz algo extraordinário. Então, aí a pergunta é, Jesus, por que o Senhor escolheu Judas? Para dar uma oportunidade a ele? Porque o Senhor viu que ele ia se arrepender, mas depois voltava e caía? Não, Jesus disse, para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Eu sei a quem escolhi, mas para que se cumprisse as Escrituras, o que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus diz, eu sabia que ele era isso, que ele ia praticar e ia fazer assim, mas eu escolhi ele. Para quê? Para cumprir as Escrituras. Aleluia. Amado, esse é o momento de nós pensarmos o quanto Deus é o Senhor, é poderoso. E o quanto nós devemos temer a Deus. Veja, amados, esse homem ouviu a palavra há quanto tempo, mas não se arrependeu do seu pecado. É o momento de você e eu meditarmos e temermos ao Senhor, sujeitarmos a Deus e buscarmos ao Senhor Jesus. Pastor, mas Jesus não vai me rejeitar, não. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então tema ao Senhor, porque Ele é terrível. Ele é amor, mas diz a Bíblia que Ele é fogo consumidor para consumir os seus adversários. Continuamos então. Verso 19. Desde já digo, antes que suceda, para que quando suceder, creais que eu sou. Jesus, eu estou falando isso para vocês agora. Para quando acontecer, vocês verem que eu falei, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Para que vocês saibam que eu sou Deus. Para que a minha palavra se confirme pelos acontecimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 20. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Daí, querido, uma verdade. De nós ouvirmos os homens de Deus, os servos de Deus. Aqueles que são de Deus. Pastor, e como eu sei se uma pessoa é de Deus ou não? Se ela é parecida com Jesus. Se os seus atos são parecidos com os do Senhor Jesus. Se os seus atos são de justiça como os atos do Senhor Jesus. Esse tipo de gente nós vamos receber. Mas falso profeta, mentiroso, esses não. Judas Iscariote da vida, esses não. Vamos seguir aqueles que seguem ao Senhor. Vamos imitar aqueles que imitam a palavra, aqueles que imitam o Cristo na sua plenitude, na sua vontade. Por isso, amado, este momento é um momento de nós meditarmos e temermos ao Senhor. Aleluia, é um momento de compreendermos que Deus é Deus e seguirmos os verdadeiros profetas do Senhor, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Medite nessa palavra, querido, nesta noite. Busque ao Senhor, descanse nele, porque dele e para ele é a glória e a salvação é para você que crê no Senhor Jesus e entregar suas vidas para ele. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.